Hoje é quinta-feira, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também na minha página no Facebook. O vídeo de hoje é sobre o seguinte: uma dica para quem quer ler a Bíblia. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia, abrem aqui e começam a ler na primeira página, no Gênesis. Aí a segunda página, só que elas acham difícil e confuso, né? Porque realmente o Antigo Testamento ele é um pouco mais difícil de entender. Por isso, eu mesmo vou também começar uma nova leitura da Bíblia. Acho que é a minha terceira ou quarta leitura. Eu vou começar hoje. Eu vou ler essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Sagrada, na tradução nova tradução na linguagem de hoje, que é bem mais simples de entender. E eu vou começar a ler hoje. E aí eu também quero indicar para quem quiser iniciar a leitura uma forma diferente de você ler. Em vez de você começar pela primeira página, eu dou a dica: começa lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento começa porque ele é mais simples para nós, o Novo Testamento. Então, em vez de começar lá no Antigo Testamento, você que nunca leu a Bíblia, começa aqui, ó, na metade da Bíblia, no Novo Testamento em diante, ok? Então você já entendeu, começa pelo Novo Testamento, que é muito mais fácil de entender, e o Novo Testamento fala sobre a vida de Jesus, que é a parte mais importante até da Bíblia. Não que o Velho Testamento também é importante, só que o Novo Testamento, para nós, ele é mais importante. O Velho Testamento é bom você ler para entender o Novo Testamento, mas com certeza a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus, está a partir do Novo Testamento. Ok, e no Novo Testamento você pode começar, uma dica que eu dou, começa lendo pelas cartas de João. A primeira, a segunda e terceira carta de João, que eu acho assim, ó, um dos principais livros da Bíblia, principais e poderosos livros da Bíblia aqui, ó. Primeira carta de João. Começa lendo aqui, ó. Primeira carta de João. Primeira carta de João, vamos ver quantos capítulos tem. Tem apenas 5 capítulos, são só 3 páginas. Aí a segunda carta de João tem só um capítulo. E a terceira carta de João, que também tem um capítulo. No total, são apenas 5 páginas. Você lê em 15 minutos. Ok? Aí você vai ver se você gostou ou não. Aí eu tenho certeza que você vai achar muito interessante e vai querer ler todo o Novo Testamento. Tenho certeza disso. Aí então você volta e começa lendo o Novo Testamento a partir do início, pelos evangelhos. Aqui no início. Primeiro evangelho é de Mateus. Começa lendo aqui Mateus daí. Deixa eu achar aqui. Primeiro evangelho de Mateus. Começa lendo Mateus aqui. Novo Testamento, vira a página. Primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Aí você começa lendo aqui Mateus. Mateus. Aí Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, Carta dos Romanos e vai até o fim do Novo Testamento. Você vai gostar bastante. Talvez a única dificuldade que você vai encontrar é para ler o Apocalipse, porque o Apocalipse não é que ele é difícil, ele é cheio de símbolos.
Se você entende os símbolos, fica fácil de entender o Apocalipse. Então, mas para você que é leigo, assim, vai estudar o Apocalipse e vai achar um pouco confuso. Mas ele não é nem um pouco confuso. Ali fala em dragão, igreja, besta, animal com chifre. É que tudo isso são símbolos. Está escrito em símbolos. Se você entende os símbolos, fica fácil de entender. Você pode fazer um curso na TV Novo Tempo sobre a leitura do Apocalipse. Depois que você fizer o curso, você vai ver que ele é super simples de entender o Apocalipse. E Apocalipse quer dizer o quê? Em grego, Apocalipse foi escrito em grego. Apocalipse quer dizer revelação. E o que revelação é essa? As coisas, a revelação do futuro, ó. Ó, olha aqui, eu vou ler aqui o primeiro, ó, Apocalipse 1, capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Então, é um livro que fala do futuro, fala do como vai ser o fim dos tempos, né? É muito, muito interessante o Apocalipse. Eu mesmo, quando eu não tinha os estudos, eu achava muito difícil entender o Apocalipse. Depois que eu fiz estudos sobre Apocalipse, hoje eu entendo ele bem. E você consegue fazer os estudos do Apocalipse na TV Novo Tempo. Procura aí na internet TV Novo Tempo ou no biblia.com.br ou os cursos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece sobre Apocalipse. Se você fizer um cursinho, você vai entender e vai ver que é barbada, que é super simples e é muito, muito interessante. Então tá, voltando à leitura, você começou a ler aqui o Novo Testamento, chegou em Apocalipse, que é o último livro, talvez você ache um pouco estranho, acha ele confuso, mas é que nem eu lhe expliquei, é porque ele é cheio de símbolos. Se você entende os símbolos, fica fácil de entender. Por exemplo, mulher, no Apocalipse, quando fala em mulher, mulher quer dizer igreja. Quando o Apocalipse fala em mulher, ele está falando a igreja. A mulher fugiu para o deserto. Ou seja, a igreja fugiu para o deserto. E assim vai, tudo tem símbolos. Ok? Então, aí você vai terminar de ler o Novo Testamento, daí sim, eu sugiro para você, terminou o Novo Testamento, tu pega a tua Bíblia e volta ao começo, daí começa a ler o Antigo Testamento, você vai até achar mais fácil de entender o Antigo Testamento. Aí começa a ler o Antigo Testamento, vai lendo, 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 você vai chegar no Novo Testamento e daí lê de novo o Novo Testamento e lê a Bíblia até o fim. Aí você terminou uma leitura da Bíblia. Claro, precisa disciplina. Você num dia não vai conseguir ler esse livro inteiro. Isso vai levar muitos meses até. Depende quanto você lê por dia. Não vai ser rápido, vai ser demorado. Mas eu garanto que vai valer a pena. E se você fizer como eu dei a dica aqui, começando a ler pelo Novo Testamento, pelos livros de João, depois os Evangelhos, você vai ver que a leitura do Novo Testamento é muito agradável, é muito boa, é muito edificante, você vai gostar muito. E daí, terminado o Novo Testamento, começa no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, ele realmente ele é um pouco, ele fala dos tempos dos nossos antepassados, então é um pouco mais difícil de você entender, ok? Essa é a minha dica. Eu hoje vou começar nessa minha Bíblia aqui, uma nova leitura da Bíblia, a minha terceira ou quarta já leitura que eu vou fazer da Bíblia, e, e desejo a você que nunca leu a Bíblia que comece a ler. Eu acredito que cada cristão
tem que pelo menos, no mínimo, ler uma vez toda a Bíblia. No mínimo, uma vez toda a Bíblia. É o mínimo. E, que nem eu falei, para ser mais fácil, começa lendo pelo Novo Testamento. É a dica de hoje. Vou ficando por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.